e vamos abordar esse tema de discipular as nações de uma forma que vai trazer um desenvolvimento íntegro. E nós vamos também pensar muito sobre a pergunta: o que faz esse trabalho de desenvolvimento, o nosso trabalho, o que faz isso é, uma forma uma forma cristã, porque nós não queremos simplesmente copiar a forma de outras organizações seculares, mas nós queremos pensar de uma maneira da perspectiva cristã. E agora vamos começar com isso. Eu tirei todas essas ideias de um livro, de um cara, ele é um missionário, o nome dele é Darrell Miller, e ele escreveu esse livro. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque abriu meu horizonte, né, completamente de entender o que está acontecendo. E eu acho com essas ideias, com esses pensamentos, isso tem realmente a possibilidade de nos dar uma nova direção, como nós vamos fazer missão e a obra de desenvolvimento. Certo? Vamos lá. Gente, olhem para essas fotos. É uma realidade bem triste, mas a realidade do nosso mundo é que tem muita pobreza, que tem muito sofrimento e tem muitas nações, populações, tem muitas sociedades onde tem bastante sofrimento. E a pergunta que nós devemos nos perguntar, né, é o porquê. Por que há todas essas condições, condições muito tristes, onde pessoas vivem realidade dia por dia. E eu acho que vocês conhecem isso muito bem também, porque no Brasil tem muito sofrimento, tem pobreza e bastante problemas também que grande parte da população está enfrentando dia por dia. E agora tem várias maneiras de olhar para esse assunto e responder a essa pergunta: por quê? Sabe, e muitas organizações são guiadas por fatores externos e eles procuram mudar as condições estruturais das sociedades e de suas populações. Ou seja, eles pensam, há muitos fatores e razões para essa condição, para essa situação, que são todas razões ou fatores externos, ou seja, os recursos que as pessoas têm, a realidade do país, a natureza. Por exemplo, olha, na África tem países onde tem muito faminto. Qual é a razão por isso? A razão por isso é que não tem muita terra para fazer a plantação, por exemplo. Então, eles olham muito para uma causa externa. E muitas organizações têm, por causa disso, a estratégia de melhorar as condições, melhorar esses fatores para que tenha um desenvolvimento na vida das pessoas. E claro que isso é uma razão boa, mas olha, esse cara, o Darrell Miller, ele fala que tem razões muito mais essenciais, muito mais chave, muito mais razões que ficam são como as raízes. E ele aborda o problema do lado da natureza da vida humana e raízes metafísicas. Isso me lembra muito daquilo que Jesus fala. Eu acho que é Mateus 18, que ele fala: olha, o que faz o homem impuro não são coisas que vêm de fora, mas o que vem de dentro do homem, né, do coração. E ele quer apontar exatamente para essas raízes metafísicas. E é muito interessante que, recentemente, um livro foi escrito que se chama Poor Economics, em português é Economia Pobre, ou Pobre Economia, e isso ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2019. E lá nesse livro,
eles têm uma argumentação que é muito parecida. E eles argumentam que muitas ações das organizações de desenvolvimento fracassam por causa das três I: ideologia, ignorância e inércia. Ou seja, eles olham, né, porque eles olharam para muitos países, a economia, para descobrir quais são os fatores chaves. E eles falam, olha, exatamente isso. É muito mais do que simplesmente fatores externos, mas é muito ligado com a ideologia das pessoas. Como o Daryl Miller fala, essas restrições internas, ou raízes metafísicas. E nos dois lados, de um lado do povo mesmo, mas também das pessoas e a ideologia deles que fazem a obra de desenvolvimento. E agora ele traz uma história muito diferente. O Daryl ele fala que todo povo tem a sua história. E qual é essa história? Qual é a história do seu povo sobre o que é bom, belo, valioso, justo, o desejável? Ou seja, essa história é a cosmovisão. E ele quer abordar esse tema exatamente desse ponto. O que é o fator-chave numa nação e numa população é a história desse povo. A história que fala o que é bom, a história que conta a cosmovisão. Beleza, vamos dar uma olhada para esse conceito, a cosmovisão. Ah, eu vou ler isso agora. Uma cosmovisão é um conjunto de suposições mantidas conscientemente ou inconscientemente na fé. Isso é muito importante, na fé, sobre a composição básica do mundo e como o mundo funciona. Isso é muito interessante. A cosmovisão de uma pessoa é a determinação como essa pessoa está olhando para todas as coisas que acontecem, o jeito como a pessoa olha também para encontrar as causas daquilo que está acontecendo e também como a pessoa está olhando para si mesmo, se há uma esperança, se há realmente uma chance de desenvolvimento. Ou seja, isso é quase a coisa mais importante que vai determinar a direção para onde uma sociedade, mas também uma vida individual está caminhando. Falando sobre as culturas e a cosmovisão, isso é uma comparação muito bacana com esse monte de gelo, não sei como se chama. Beleza, vocês podem ver, né? E o que é legal, que a parte desse monstro, né, que nós podemos ver, realmente é só uma parte muito pequena daquele objeto completo. E a maioria fica debaixo da água, dentro da água, que nem dá para ver. O que quer dizer isso para nós? Olha como uma cultura realmente funciona. Lá embaixo são todas essas coisas invisíveis. Os pensamentos, as crenças, visões do mundo e muito maior. E isso tudo é muito mais determinante. E aquilo que é visível é só o fruto daquilo que nós pensamos. O que fazemos vem do que nós acreditamos. E são exatamente essas restrições internas e raízes metafísicas. E aqui ele fala, olha, todas essas ideias têm consequências, mas não tem as consequências que são os mesmos e tem consequências que são melhores do que outros. São as consequências
das ideias de uma visão de mundo que enviam a nação correspondente a um caminho de florescimento, estagnação ou, no pior dos casos, desagregação. E pensando, né, e olhando para todas as culturas diferentes esses diferentes visões de mundo, o Miller ele observa que existem ideias contrastantes, desculpa, que estão em guerra entre si, porque eles têm uma cosmovisão completamente diferente com a outra. E ele quer desafiar a ideia do relativismo cultural completamente. O que é o relativismo cultural? Esse relativismo cultural quer dizer que não tem como avaliar uma outra cultura ou não deve ser descrita e avaliada com base em outra cultura ou em comparação com ela, porque você tem que ficar lá dentro e só ficar nesse sistema, mas não tem como comparar e dizer uma cultura pode ser melhor do que a outra, ou um pensamento é melhor do que o outro. Mas ele está dizendo, olha, a realidade mostra uma imagem diferente. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Na Índia, né? Hoje ainda não é tão forte como recentemente, mas ainda tem muito isso que está acontecendo, e que é o dote. O dote está fortemente ancorado culturalmente, que quando uma filha vai casar com alguém que os pais ou a família dessa mulher tem que fazer um presente, e geralmente muito dinheiro e outras coisas, e dar para a família do cara que ela vai casar. Beleza, o que está acontecendo? A consequência, muitas meninas são abortadas ou mortas porque as famílias não podem pagar esse negócio. Ou muitas mulheres cujas famílias não pagam o dote prometido são mortas por seus sogros. Então, tem uma cultura, tem pensamentos, tem uma cosmovisão da instituição do casamento, como deve funcionar, que é muito diferente com nossas ideias. E nós vemos que essas ideias têm consequências diferentes em comparação com nossas. E essas consequências, muitas vezes, são muito ruins, são um desastre, porque isso pode encerrar vidas. E nós vemos que isso leva realmente para conflitos e de uma maneira que traz problemas para a sociedade. Isso é só um exemplo. Mas o que nós devemos entender que realmente as nossas ideias, nossa cosmovisão tem consequências para nossas vidas, para onde nós estamos caminhando. E isso tem uma influência direta também para o desenvolvimento de uma sociedade ou uma nação. Beleza? Isso, cara, olha, olha para ele. Só uma olhada, você já sabe que o missionário é aqui. E eu vou ler agora a citação dele. É a tese deste livro que há uma história que pode transformar a pobreza em recompensa. Há um conjunto de princípios, uma ética de desenvolvimento que cria um solo fértil para o desenvolvimento. Aqui, o Miller, ele quer nos levar de volta à velha grande história de Deus com o homem. E em contraste com as histórias das nações, que tem muitas vezes histórias, cosmovisões que são muitas vezes distorcidas por mentiras. Isso é o argumento dele. E a história de Deus conosco, com o homem, isso é a verdadeira força que cria mudança frutíferas. Ou seja, pensa dessa forma, olhando para o mundo, quais são as cosmovisões, as histórias que o povo conta,
os pensamentos, as ideias. E agora o argumento dele, as pessoas ou uma nação inteira precisa uma mudança da história. Essa pessoa ou uma geração ou uma nação inteira precisa voltar para a história de Deus com o homem. E só quando essas mentiras que a nação pensa, que a pessoa pensa, está derrubada, agora com uma nova história, que uma história da verdade, isso tem o poder verdadeiro de transformar o homem. E ele está apresentando os três principais vistas que existem no mundo. Estes três competem na competição da verdade. Né? Nós lemos que a cosmovisão é uma coisa mentida na fé. Então, não é uma verdade só porque uma pessoa pensa, porque uma cosmovisão é baseado na fé da pessoa. Então, pensa dessa forma. Esses três vistas existem. Uma competição, mas não todas podem ser verdades. Só tem uma verdade. E agora eu quero apresentar esses três vistas que existem no mundo. O primeiro é o animismo. E o animismo é basicamente isso, que o homem está à mercê das forças do universo. É uma vista fatalista. Ideias fatalistas. Por exemplo, esse conceito, a ideia do karma. Eu acho que vocês conhecem o karma, que vem do budismo, também tem no hinduísmo. Isso significa o seguinte, que você recebe o que você merece. Você faz o bem, você recebe o bem de volta. E se alguma coisa ruim acontece na sua vida, simplesmente é uma consequência das coisas erradas que você fez, ou talvez fez na vida anterior. E por isso tem no hinduísmo também esse sistema de castas, né? Funciona exatamente assim. Você tem uma boa vida, você consegue pular para a próxima casta. Se você está cometendo muito erro, tem uma vida ruim, você vai descer e descer. Então, por causa disso, as pessoas, né, não pensam em ajudar muito nos outros, porque, olha, é só consequência que a pessoa merece. É uma vista muito fatalista. E a pessoa que fica numa casta, nesse sistema, também não tem muitas esperanças para subir, porque ele pensa, olha, isso é a consequência do universo para mim. Não tem como fugir dessa realidade. Ou um outro exemplo é o determinismo total no Islã. Lá tem uma expressão que é o seguinte, que é Mashallah, em arábico, e isso significa Allah quis que assim fosse. Então, acontece uma coisa ruim, acontece uma tristeza, acontece qualquer coisa, olha, não tem como fugir disso porque Allah quis que assim fosse. É uma visão completamente fatalista. Ou seja, o que agora trazendo isso para a realidade dos povos. Em muitos países onde pessoas vivem com essa cosmovisão, não tem muita esperança, não tem muita motivação de transformar alguma coisa na vida, porque você está na mercê das forças do universo e você vive simplesmente para agradar os espíritos, qualquer coisa, para que a tua vida seja normal de uma forma. Mas a visão em geral é fatalista. O segundo é o secularismo. E o secularismo diz que só existe matéria. Então, olhando para nosso universo, para nossa Terra, o secularismo diz que nós temos recursos limitados e o mais forte sobrevive. Ou seja, tem uma quantidade limitada de qualquer coisa, de qualquer recurso. E isso trouxe ideias como, por exemplo, assim esse problema de superpopulação que começou algum tempo atrás, acho que 200, 300 anos atrás, de um cara que se chama Thomas Malthus.
Mas isso é a ideia que segue diretamente ou logicamente dessa cosmovisão. Que ele fala, olha, nós temos um problema de superpopulação. Nossa Terra só tem recursos limitados, agora tem gente demais, por isso algumas pessoas vão ter uma vida boa, outras pessoas não vai ter uma vida ruim. Isso é uma compreensão também pessimista e negativa. Ou seja, você tem o que está na tua frente e não tem como fugir disso também. E só o mais forte sobrevive. E o último é o teísmo, que diz que o homem é criado à imagem de Deus e coroado com dignidade. Ele tem o mandato de dominar a matéria. Então, exatamente o contraste do secularismo. No secularismo é a matéria que está dominando o homem, mas aqui o homem é acima da matéria. O homem não é preso no sistema, mas o homem tem até uma capacidade criativa, porque ele foi criado na maneira de Deus, na imagem de Deus. Mas vamos falar mais disso um pouco mais para frente. Agora, nós temos essas três visões principais. E claro que tem, às vezes, é muito mais complexo, mas basicamente toda crença, toda cosmovisão pode ser colocado em um desses três lados. Com tudo isso em mente agora, nós devemos nos perguntar mais uma vez o que torna a ajuda ao desenvolvimento cristão. Onde atuamos realmente como cristãos e não fazemos apenas trabalho social secular como uma empresa cristã. Quer dizer, é claro que nós vamos usar coisas que nós precisamos, né, para ajudar, seja a educação ou outras coisas. Mas aqui é mais o jeito e também a intenção e nosso entendimento por que nós fazemos o que nós fazemos. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que mostra esse passarinho. E esse passarinho é preso, mas ele foi criado para voar, foi criado para a liberdade. E agora o Miller, ele mostra que muitas nações e pessoas são presos como esse passarinho. Eles são presos numa gaiola de mentiras. Mentiras sobre a vida, mentiras sobre a realidade, mentira dessa cosmovisão que é muito distorcido da realidade que Deus fez, a realidade dele. E como nós devemos começar com isso? Como nós combatemos a mentira? Com a verdade. E a verdade começa com Deus. Então, não vamos começar com os recursos, com a matéria, de qualquer coisa, não, mas vamos começar com Deus. E quem Deus é. E Deus e seu ser são o ponto de partida absoluto, o início. E suas qualidades essenciais, como ser pessoal, racional e moral, esclarecem a realidade. Isto tem um impacto direto sobre a compreensão do mundo e da vida. Consequentemente, o mundo, como criação de Deus, também é relacional, a verdade é conhecível e o bem absoluto. É relacional porque nós temos um Deus que está vivendo, ele está vivo e ele é o nosso ponto da realidade. E a verdade também é conhecível. Isso é muito importante porque na visão do animismo, a verdade não é conhecível. É um grande mistério, ninguém sabe. Mas nós podemos conhecer a verdade porque nós podemos conhecer Deus e nós temos a revelação de Deus, que é a sua palavra. Isso está mudando tudo. E aqui isso é a realidade que Deus nos mostra. E começamos aqui em Gênesis 2:15.
tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O poder desta verdade eleva o homem de uma posição baixa para uma posição digna que lhe concede agência. Isto supera a reação que o animismo, que está só reagindo o que está acontecendo, né? Porque ele é a mercê dos forças do universo. Supera também a mera adaptação do secularismo, porque o homem é só para adaptar e ele tenta sobreviver, e supera tudo isso com ação criativa. Agora o homem é uma posição completamente diferente. E isso muda tudo. E ele fala bem claro, o que tem que acontecer é uma renovação da mente e do coração. Igual a Romanos 12, né? Para realmente conhecer o que é bom, o que é justo, nós precisamos uma renovação da mente e do nosso coração. Isso leva o homem a assumir a sua vocação de mordomo, suplente e representante de Deus nessa terra. O homem não é agora nem um brinquedo da natureza, nem um lutador limitado pela sobrevivência, mas um descobridor, explorador, inovador, criador e compositor. Deus lhe deu um mandato de governar e cultivar a terra. O homem está acima do resto da criação, em virtude da autoridade que lhe foi dada por Deus. E aplicando isto ao tema do desenvolvimento da sociedade e das vidas individuais, isso ele fala de uma vida da sabedoria, com base nos provérbios. E ele fala, olha, a vida de sabedoria leva, se você vive, né, com sabedoria, isso leva à vida. Mas a loucura em contraste à morte. Ou seja, quanto mais você viva com sabedoria nesta base aqui, e ele fala que a sabedoria pode ser vivida nesta base, ele chama a sabedoria é a aplicação moral da verdade. Se você segue disso, sua vida vai florescer. Mas se você nega e vive diferentemente, né, isso, a sua vida vai acabar. Como nós vemos nos provérbios, que a sabedoria leva à vida, mas a loucura leva à morte. E na medida em que uma nação vive em harmonia com a verdade de Deus, ela experimentará um desenvolvimento positivo. E na medida em que uma nação se apega à rejeição da fé teísta, ela caminhará na escuridão. Pode ser mais uma pergunta, né? O que é com os países onde há outra fé e cosmovisão? E aqui ele fala assim, beleza, é verdade, tem países onde tem uma boa sociedade, uma boa economia e tudo mais. Mas ele está mostrando que mesmo nesses países com uma outra fé, tem vários princípios éticas que estão se alinhando com essa verdade de Deus. E por causa disso, eles estão caminhando numa boa direção, mesmo que tenha uma fé diferente. Mas onde há coisas que eles fazem que está se alinhando, geralmente, né, com a verdade de Deus, também você pode ver como está florescendo. A verdade o libertará. Arrependimento, nesse ponto, significa retornar à ordem de Deus. Portanto, o poder da verdade é libertar o homem para viver e desenvolver-se para viver uma vida como o co-criador e vice-regente de Deus nesta terra. É o poder da verdade do Evangelho que pode mudar nações inteiras. Por causa é tão importante e uma necessidade de transformação do coração e da mente, porque o pecado
é o núcleo do mal e permeia todo o relacionamento, né, com Deus, com os seres humanos e com a natureza. E assim, a verdade, com a visão certa do mundo, quem nós somos e que realmente precisamos de arrependimento e uma renovação dos nossos mentes e nossos corações, isso nos leva para quebrar todos os muros dos mentiras, abrir essa gaiola e fugir para a liberdade. E nós, como organizações que trabalham nessas áreas, nós precisamos pensar nessa maneira que nosso trabalho não é simplesmente trazer educação, mas renovar a mente e entendimento da pessoa através da palavra, através da pregação do evangelho, mostrar quem Deus é. E isso vai libertar o homem para viver como Deus criou ele para viver. Agora, para terminar esse tema, eu gosto muito desse versículo que diz: Todos nos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E agora, olhando para a nossa terra, quantas pessoas tem como essa ovelha que está perdido? Primeiramente, claro, perdido por causa dos pecados, longe de Deus, na escuridão, num caminho que leva para a morte eterna, mas com todas as consequências para essa vida também. E Deus, ele se tornou homem, e Jesus disse que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, em Lucas 19:10. E eu quero concluir tudo isso aplicando a nossa realidade. Eu quero compartilhar com vocês uma história do meu tempo em Belém com Provida, quando eu fiz parte do Novo Rumo. Isso é tão legal porque é um exemplo perfeito, um novo rumo, né? Uma nova esperança, uma nova realidade. E lá, muitas vezes, nós ouvimos uma história que é igual. E eu lembro de um jovem, ele disse para mim: Olha, aqui, estou aqui na cadeia, estou preso, porque não tem outra vida para mim. Isso é o meu fato, né, está aqui e não tem como fugir. Eu mato, um dia eu vou morrer. E isso é um exemplo de uma cosmovisão que é uma cosmovisão da mentira. Ele pensou sobre a sua vida de uma maneira igual a essa maneira do animismo. A visão dele sobre sua vida foi completamente uma visão fatalista, uma mentira. Ele pensou: estou preso aqui, não tem como, tem essas forças acima da minha vida, não tem como fugir. É uma mentira. E assim, nessa vida, nós devemos trazer a verdade que não, isso é uma mentira. Há um novo rumo para ti também. Tem uma outra vida para ti, tem uma outra realidade. Isso é a verdade do Evangelho, a verdade sobre nosso mundo e a verdade sobre a vida desta pessoa. E só com uma mente renovada, com o coração renovado, a pessoa realmente vai mudar e a vida dele pode prosperar, porque ele não tem mais essas mentiras, ele não é mais preso nessa gaiola de mentira. E você pode aplicar isso em qualquer situação. E agora eu quero fechar com essas duas perguntas. Em que mentiras acreditam as pessoas em nossas comunidades? Pensam sobre isso. Em que mentiras acreditam as pessoas em nossas comunidades? E pensando sobre isso, né, como nós podemos enfrentar essas mentiras com a verdade? Onde as pessoas estão presas em falsas convicções? Porque só o poder da verdade é a força que pode realmente mudar vidas, pessoas e até uma nação. É isso. Que Deus abençoe cada um em pensando sobre nossas vidas também,
onde há mentiras que nós acreditamos que são falsas, onde nós precisamos iluminar o que nós acreditamos sobre nós e a vida com a verdade da palavra e como nós podemos aplicar isso em todos os nossos ministérios que nós temos, seja na igreja, na missão e nossa vida pessoal. Beleza? Espero que cada um seja abençoado com isso